Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós, de vós, de todos aqui nessa noite. Amém. E hoje, em especial, nós vamos falar nessa nossa terceira semana sobre um tema muito interessante. De manhã foi poder de Deus, o Senhor falou muito conosco aqui. E o tema dessa palavra hoje é ide e fazei discípulos. E eu quero que você se coloque de pé. Abra em Mateus 28, nós vamos ler do 16 até o 20. Amém? Eu vou fazer igual eu fiz de manhã. Você que não tem Bíblia, ou aliás, você que tem Bíblia, encosta do lado daquele que não tem Bíblia. Para que a gente possa ler todo mundo junto esse texto. Para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Jesus. Mateus está lá entre Gênesis e Apocalipse, tá? E também está no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Quem achou diz amém? Pois vamos ler todos juntos. Vamos lá. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Feche seus olhos no nome de Jesus. Papai querido, nessa noite, Senhor, eu quero te apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs, que aqui vieram, Senhor, para te adorar, para entregar a sua adoração, a sua devoção a ti. Jesus, eu quero te pedir agora sobre a mente e o coração de todos os meus irmãos. Senhor, eu repreendo desse lugar qualquer distração, qualquer seta do inimigo. Jesus, qualquer arma forjada que venha atrapalhar a tua palavra, de cair no melhor terreno do nosso coração. Jesus, visita cada um dos teus filhos. Visita esse terreno agora que está recebendo essa palavra. Que assim como foi feito pela manhã, o Senhor venha sobre nós, Senhor, nos trazendo, Senhor, a revelação, ativando, Senhor, o nosso chamado, ativando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Conduz a tua palavra revelada aos teus filhos nessa noite. Senhor, nós queremos somente ouvir a tua voz. Senhor, nos livra de nós mesmos e nos enche, Senhor, com a tua presença. Então, Deus, toda dor de cabeça, Jesus, toda distração, Senhor, toda enfermidade, Senhor, nós mandamos embora desse lugar. Nada atrapalhará a tua palavra de ser plantada nos nossos corações, de ser regada, de crescer e de dar fruto para que outras pessoas possam se alimentar. No nome poderoso de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Você pode sentar. Esse texto é um texto muito conhecido. Alguma vez na sua vida, de alguma forma, em algum lugar, você ouviu falar, você ouviu esse texto, você ouviu que Jesus comissionou os seus discípulos a uma grande obra. Quando nós lemos, algumas versões diz, o comissionamento dos discípulos. Outra versão diz a grande comissão. Algo que o Senhor deixou para os discípulos naquele tempo e hoje tem deixado para nós como igreja evangélica nesse ano, nesse lugar, estabelecida nesse estado, estabelecida nesse país.
O Senhor, Ele tem nos chamado. É um tempo de exatamente nos levantar como igreja, de sair da zona de conforto, de olhar para os lados e achar que o que Deus tem feito na nossa vida é o suficiente, de pararmos de sermos egoístas e começar a olhar para o nosso próximo, para aquele que o Senhor diz que precisamos amar, assim como nós amamos a nós mesmos. Está na hora de despertarmos como igreja e começarmos a olhar que não é somente as nossas dificuldades, que não é somente as nossas preocupações, que não é somente a nossa salvação, que não é somente a nossa vida, mas é as vidas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, que o Senhor tem levantado nesse tempo para que a gente possa ser um agente de transformação na vida dessas pessoas. Assim como um dia nós fomos alcançados, assim como um dia nós fomos também libertos, trazidos através da salvação de Jesus Cristo, através dessa graça que nem merecíamos. Afinal, todos nós aqui merecíamos morte e condenação. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, nos trouxe até aqui, nos salvou, nos libertou, nos resgatou, nos tirou de um lamaçal de pecado, de uma vida suja de pecado, onde não tínhamos identidade, onde não tínhamos prazer nenhum a não ser nas coisas do pecado. O Senhor olhou para nós, nos resgatou e nos trouxe até aqui, nos salvou, nos curou e nos libertou, e hoje nós podemos falar desse amor que nos alcançou. Diga amém. Então essa é a nossa missão, essa é a grande comissão. Jesus, Ele só não nos chamou apenas para ir até as pessoas, mas Ele também nos chamou para cuidar dessas pessoas, para ensinar essas pessoas. Jesus não chamou apenas para conhecermos a palavra de Deus, mas Ele nos chamou para compartilhar essa palavra, para ensinar essa palavra para aqueles também que estão começando, para aqueles também que precisam de Jesus, para aqueles que precisam conhecer o poder da salvação, o poder daquele que pode transformar a vida. De nós mesmos nada podemos fazer, mas o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. E essa grande comissão não é apenas um chamamento para irmos, mas é um chamamento para fazermos discípulos. Discípulos de quem? De nós mesmos? Não. Discípulos de Jesus. Discípulos daquele que veio, daquele que morreu e ressuscitou, daquele que nos ensina todos os dias quem nós devemos ser, cada dia mais parecido com Ele. E o texto, ele não termina falando apenas em alcançar pessoas, mas ele fala também em avançarmos no ensinamento, no acompanhamento, na obediência, mostrando que esse propósito de Cristo não apenas produz decisões momentâneas, mas ele fala que estarei convosco para sempre, até o fim. Então não é algo que recebemos hoje, acordamos amanhã e já não. Ele está nos chamando para sermos convictos, para termos uma decisão de caminhar debaixo da palavra de Deus, para termos uma decisão de caminharmos debaixo de obediência, para termos uma decisão de não nos calarmos mais. Quantos de nós estamos calados? Quantos de nós temos visto, às vezes um vizinho, às vezes um patrão, às vezes um amigo de trabalho, às vezes um amigo da escola, padecendo na mão do diabo, cruzando os nossos braços e nos omitindo a levar aquilo que nos alcançou, nos omitindo a levar a presença e a transformação de Deus para essas pessoas. Fazer discípulo, irmãos, não é também somente levar pessoas a Cristo, mas é ensinar pelo exemplo, é acompanhar. Irmãos, é ajudar outras pessoas também a crescer na fé, a crescer no conhecimento, obedecendo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Fazer discípulos, irmãos, é ajudar pessoas a se tornar cada vez mais parecidas comigo? Não.
parecidas com Jesus. Essa é a nossa missão. Precisamos conhecer a Cristo todos os dias, para que possamos ajudar as pessoas a ser mais parecidos com Ele. Mas para isso nós também precisamos nos parecer com Ele. Nós também precisamos caminhar debaixo de obediência. Parar, irmãos, de sermos agentes secretos e começar de fato a mostrar para o mundo quem nós somos. Que nós somos filhos do Deus vivo, que nós somos salvos, que nós somos lavados, que nós somos remidos pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Pode abaixar aqui um pouquinho, mudou para vocês o som? Não, né? Pode abaixar o retorno aqui um pouquinho, por favor. Então essa é a grande comissão. E esse é o nosso primeiro ponto. Que evangelizar é uma missão deixada por Cristo. Para mim que sou pastora, para o líder de célula. Não. Ele deixou para todos nós. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Nós recebemos dele esse comissionamento. Essa direção. Você precisa de fato manifestar o amor de Deus para que outras pessoas possam ser alcançadas. Isso é ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. As nações às vezes não é um país lá fora ou um estado lá fora. Não, irmãos. É o lugar onde o Senhor te colocou hoje. Irmãos, não adianta querer ser missionário só quando vai lá para a Imperatriz do Maranhão. Não adianta querer ser missionário quando você vai para as tribos indígenas. Não adianta querer ser missionário quando você vai para a Espanha, quando você vai sei lá para onde. Não, irmão, se você não é aqui, você não vai ser lá. Entende que o Senhor está nos chamando agora para realmente mudarmos de fato a nossa condição, mudarmos de fato aquilo que nós temos vivido como crente nesse tempo. Andamos calados, irmãos, achando que Deus é somente para nós. Não, irmãos. Às vezes ficamos esperando Jesus se levantar e mandar você ir lá fazer. Ele vir descer na terra e mandar você ir lá fazer. Às vezes estamos esperando o pastor levantar o Jesus na rua e sair pelas ruas do bairro para falar sobre Jesus, para orar sobre as pessoas. Às vezes nós estamos esperando o nosso líder olhar para nós e falar: ei, fulano, vamos ali orar por cicrano, vamos ali levar uma palavra. Ficamos esperando outras pessoas se movimentar para que a gente possa obedecer a palavra de Deus. Ele já disse: ide. Não precisa ir muito longe, irmãos. É só você sair na porta da sua casa. Você vai olhar para um lado e para o outro, você vai achar alguém para falar de Jesus. É só você sair na padaria, irmãos, no supermercado. Um dia eu estava vindo para a igreja, eu estava de Uber, estava eu e o John, nós estávamos vindo, acho que era para o Culto Kids, era um dia de tarde. E eu estava vindo para cá para a igreja e eu precisei pegar um Uber. E de lá para cá o motorista começou a conversar comigo, falando que estava trabalhando, porque ele estava precisando juntar um dinheiro, que a esposa precisava fazer uma cirurgia. E aí eu ouvi aquela história daquele homem, irmãos, do nada ele começou a falar. Eu falei: agora é a hora. Virei para ele e falei: irmão, eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu não tenho dinheiro para lhe dar. Mas eu posso lhe dar uma coisa que eu tenho de preciosa. É a oração. O senhor quer uma oração? Aí ele parou bem aí na frente. Aí eu orei por ele, orei pela causa, orei para a esposa. Orei para que o Senhor mandasse o recurso para que ele conseguisse fazer. E aí convidei ele. Falei: irmão, olha, eu participo dessa igreja aqui, ó. O culto aqui é quarta, é sábado, é domingo, pela manhã e à noite. Se o senhor quiser vir fazer uma visita, traga sua esposa. Eles aqui oram por cura. Eles aqui falam do amor de Deus. O senhor venha visitar a igreja. O senhor vai ser bem recebido nesse lugar. E aí ele saiu com um sorriso no rosto, crendo que Deus ia fazer. Irmãos, eu nem sei se Deus fez ou não fez. O importante é que o que ele mandou eu fazer naquela hora eu fiz. Porque às vezes a gente fica esperando o resultado. Fica querendo ver o resultado.
fica querendo ver a transformação. E nem sempre a gente vai ver aquilo que Deus vai fazer no momento que Ele nos usa. Mas nós precisamos nos colocar na brecha por aquela pessoa, para fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E isso é evangelizar. Isso é falar do amor de Deus. Não precisamos ficar esperando pelo outro, mas fazer aquilo que Deus mandou que façamos, porque Ele disse na sua palavra: Ele estará conosco todos os dias até o fim. E às vezes ficamos preocupados em: pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não sei me comunicar. Pastor, eu não conheço. Pastora, basta você falar daquilo que Ele tem feito para você. Aquilo que Ele fez. Ele te salvou, irmãos. Quem aqui é salvo em Jesus Cristo? Já tem uma palavra para falar para alguém. Quem aqui foi amado por Jesus em algum momento da sua vida? Já tem uma palavra para falar para alguém. Uma pessoa precisa ouvir o seu testemunho. Uma pessoa precisa ouvir que Jesus te amou, te salvou e ainda vai te levar para o céu. Diga amém. Então, irmãos, isso também não é algo sustentado por nós. É Ele quem nos entrega. É Ele quem nos dá. É Ele quem fala através de nós. Irmãos, é tão bom ser resposta de Deus na vida de outra pessoa. Quem aqui já teve essa experiência de ser resposta de Deus na vida de outra pessoa? Melhor do que ouvir Deus, já diz a minha pastora Maria de Jesus, melhor do que ouvir Deus é ser resposta dele na terra. É um irmão que está precisando de um abraço e é você que vai lá dar aquele abraço. É um irmão que está precisando de desabafar e você emprestar lá o seu ouvido para aquela pessoa desabafar. É um irmão que está precisando de um conselho no seu casamento e você venceu aquilo ali. E aí você fala para ele, gera vida nele. E ele olha para você e fala: realmente, Jesus te usa nessa terra. Irmãos, isso é... Irmão, não tem dinheiro que pague você ser usado por Deus. Não tem dinheiro que pague você ver Jesus manifestando o seu poder através da sua vida. E às vezes nós ficamos buscando riquezas nessa terra, querendo trabalhar com o nosso esforço, querendo fazer com aquilo que a gente fala. Ficamos falando de nós mesmos e esquecemos de colocar Deus no seu devido lugar e entender que quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele, quem faz é Ele. Nós somos apenas os jumentos que carregamos a presença do Deus Todo-Poderoso. Então essa é a nossa primeira missão: evangelizar. E eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, existem tantas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Existem tantas pessoas que precisam estar no lugar que você está hoje. Existem tantas pessoas que precisam ser amadas pelo Senhor. Assim como você foi um dia. Um dia alguém chegou para você e falou do amor de Jesus. Um dia alguém te fez um convite: ei, vamos lá na minha célula. Quem é que chegou pelas células? Foi visitar primeiro uma célula e depois veio para o culto. Quem aqui veio primeiro num culto e depois foi para uma célula? Quem aqui veio pelas redes sociais? Conheceu a igreja pelas redes sociais? Irmãos, Deus tem suas formas de alcançar a todos. Mas nós precisamos permanecer no Senhor. Um dia alguém falou de Jesus para mim. Quando eu era apenas uma criança. Quando eu tinha lá os meus 8 anos de idade. Quando eu comecei de fato a entender de algumas coisas. A minha mãe falou de Jesus para mim. A minha mãe me ensinou uma extrema devoção ao Senhor, através da oração, através da percepção espiritual. Éramos apenas crianças e se a gente visse um vulto, a gente ficava com medo. Ela falava: tá com medo de quê, menina? Manda embora em nome de Jesus. Aqui em casa o poder que há é o nome de Jesus. Era a oração na segunda noite, era a oração na quarta de tarde, era sexta-feira no monte. E assim eu fui crescendo, conhecendo Jesus.
O castigo que ela nos dava era: vai ajoelhar, vai orar e vai pedir perdão a Deus pela sua desobediência. Vai orar, bota a cara na Bíblia para essa palavra entrar na sua cabeça e você parar de ser teimosa, menina. Esse era o castigo que ela nos dava, ensinando sempre a amar ao Senhor, a falar com Ele através de oração. E eu cresci, me desviei, como muitos de nós, mas nos momentos de mais dificuldade, desespero, de dor, o que eu sabia fazer era dobrar o meu joelho e orar e pedir ao Senhor que me salvasse daquele momento. E eu tive muitos livramentos do Senhor, mas porque lá na minha infância alguém implantou no meu coração que eu precisava orar ao Senhor, e quanto mais eu pedia, mais Ele iria fazer. E o Senhor foi me fazendo crescer nesse conhecimento. E eu sei que alguém falou de Jesus para você. Feche seus olhos aí agora um dia e lembre da primeira pessoa que te trouxe para Jesus, que falou de Jesus para você, que te fez um convite para estar na igreja. Eu não estou falando aqui não, estou falando na sua caminhada cristã. Lembra aí dessa pessoa agora. Lembra dessa pessoa que te influenciou a estar aqui hoje. Lembrou? Agora eu vou te fazer outro pedido. Lembra aí pelo menos uma pessoa que poderia estar aqui com você, que você pode ser esse agente influenciador na vida dessa pessoa. Você pode imaginar aí no mínimo umas 3 pessoas que Jesus quer te usar. Sabe por que Jesus te trouxe a memória dessas pessoas agora? É porque é você que Ele conta. E esse é o nosso segundo ponto. Ele conta com você para manter esse fruto, para manter com que essas pessoas conheçam a Jesus e permaneçam nele. Essa parte é a nossa missão. Não basta apenas anunciar, você precisa permanecer do lado dessa pessoa. Você precisa ensinar ela, você precisa encorajar, você precisa firmar essa pessoa na fé, conduzindo ela no caminho de Cristo, a ser obediente. Quando alguém começa a caminhar, irmãos, é muito fácil você reparar que ela vai ter dúvidas, que ela vai titubear, que às vezes ela não vai conseguir naquele momento, que às vezes ela vai talvez até tentar não permanecer, não se firmar. Mas é com você que Deus conta nessa noite, nesse tempo, para que você possa ajudar essa pessoa encorajando, não desistindo dela, irmãos, orando, caminhando, ensinando a palavra. Mas sabe qual é o problema de muitos de nós aqui? É porque nós não temos vida com Deus. É porque nós não entregamos de fato o controle da nossa vida ao Senhor. E aí, às vezes, nós temos medo de investir na vida de pessoas porque nos achamos que não estamos firmados o suficiente, que não temos autoridade para falar, que não conseguimos, a gente não consegue nem para nós. Eu vou investir em outra pessoa por quê? É ou não é? E aí eu vou trazer outra coisa. Um dos maiores lugares hoje, irmãos, de alcançarmos pessoas é as redes sociais. E esses dias eu ouvi uma palavra de um homem, de um pastor, um homem de Deus renomado. E ele estava falando que era o Douglas Gonçalves da Jesuscope, que é até o pastor da Thalita Cantazaro, que é Cantazaro, né, que fala? Que vai vir aqui, né, na nossa conferência. Ele é um homem de Deus. Ele ministra para milhões de pessoas. Uma live dele não dá menos de 30 mil pessoas. E aí ele foi numa igreja de um pastor também renomado, que cada culto dele, existiam 4 cultos no domingo, cada culto dava 7 mil pessoas. E naquele culto ele olhou para aquelas pessoas e falou: uau, pastor, quantas pessoas assistem seu culto? Uau, pastor, aqui é muita gente, né? E aí esse pastor olhou para esse pastor, jovem pastor, Douglas Gonçalves, e falou para ele assim: pastor, o senhor está achando isso aqui muito? O senhor já viu quantas pessoas dá em cada live que o senhor faz?
Não dá menos do que 30 mil, 50 mil pessoas, às vezes, assistindo uma live. E sabe o que tem acontecido, irmãos? A gente vem para a igreja, as pessoas aqui até sabem que nós somos crentes. Mas nas redes sociais, nós somos indivíduos totalmente diferentes. Na rede social, nós somos modelos de academia. Na rede social, nós somos modelos de, de diversas coisas, menos modelo de Jesus. As pessoas nem sabem quem somos. E hoje em dia, quando queremos saber de alguém, a primeira coisa que a gente faz é ir aonde? No Instagram, para saber da vida da pessoa, para saber de onde ela veio, para fuçar a vida dela. É ou não é, irmãos? Eu estou falando aqui alguma mentira? Não. E aí, se eu quero saber quem de fato você é, é só eu entrar lá no seu Instagram. E aí eu consigo perceber quem você tem manifestado. E isso, muitas das vezes, tem nos impedido, irmãos. Isso, muitas das vezes, tem nos impedido de levar um verdadeiro evangelho para as pessoas. Nos tornamos pessoas desacreditadas. Porque as pessoas não conseguem, no ambiente a qual nós estamos inseridos, elas não conseguem ver Jesus em nós. Diga misericórdia. E isso, irmãos, precisa ser construído todos os dias. Não é só de uma vez, é todos os dias, é de glória em glória. Eu venço hoje para amanhã vencer de novo, para amanhã vencer de novo. E ajudar com que outras pessoas também vençam hoje, também vençam amanhã, também vençam até que Jesus volte. E é importante lembrar com gratidão também dessas pessoas que um dia te influenciou a estar aqui. É importante você lembrar de uma pessoa que falou de Jesus para você, que investiu na sua vida lá no início da sua caminhada, que hoje está colhendo o fruto de uma palavra que Ele lançou na sua vida, de um apenas Jesus te ama, de apenas um abraço, de apenas um ouvido. Ele hoje está colhendo para que você também faça com outras pessoas. Mas é importante nós lembrarmos com gratidão. Eu lembro da minha mãe que me ensinou, mas também lembro de outros pastores e pastoras que passaram na minha vida. Eu lembro com gratidão do meu sogro que me ensinou tudo que eu sou hoje na oratória, no falar da palavra de Deus. Eu lembro dos meus pastores, dos meus líderes de célula, pastor Everton e pastora Lívia, que um dia virou para nós e falou assim: deixa eu ser teu amigo, deixa eu cuidar de você. E aí nos apresentou essa maravilhosa visão que nós vivemos hoje. E veio nossos pastores, Diogo e Wendy também, que investiu na nossa vida, que nos ensinou, que nos levantou e nos colocou onde nós estamos hoje. Claro que com o poder de Deus sendo manifesto através da vida deles. Então nós precisamos lembrar com gratidão daqueles que nos ajudaram no início, daqueles que nos ajudaram na nossa caminhada, daquele que orou por nós, daquele que nos ensinou, daquele que nos acolheu, que nos ajudou a dar os primeiros passos de fé. Esse é o discipulado, irmãos. Acontece dessa forma. Nós recebemos o cuidado, crescemos em Cristo e no tempo certo, nós também começamos a cuidar de outras pessoas. Nós recebemos o cuidado, crescemos em Cristo e começamos a cuidar de outras pessoas. Assim como eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Diz a palavra de Deus. Então é para isso que o Senhor tem te chamado nesse tempo. Para praticar, irmãos, esse é o movimento do Evangelho. Eu recebo do Senhor, eu aprendo, eu caminho, eu ensino. E não precisa só eu ser um líder, irmãos. Basta apenas eu ser um filho de Deus. Entender que o que Deus ama são pessoas. Se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama. E eu amo pessoas. É entender que aonde eu cheguei hoje, outras pessoas precisam ir além daquilo que eu sou hoje. É amar como Jesus ama, é olhar para o pobre, para o necessitado. E não é só de dinheiro não, irmãos. É pobre e necessitado do amor de Deus.
carente da misericórdia do Senhor. É olhar para essas pessoas como Jesus olhou para cada um de nós. Praticar isso necessariamente, esse é o nosso terceiro ponto. Essa prática necessária. Cada pessoa que foi alcançada também precisa alcançar. Cada pessoa que foi cuidada também precisa cuidar. Cada pessoa que foi ensinada também precisa ensinar. Irmão, em nome de Jesus, para de ser egoísta e querer o amor de Deus só para você. Deus é infinito e você fica querendo limitar o amor de Deus só para você? Só para as suas necessidades? Usando Deus como quer, quando quer, na hora que quer? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se foi uma boa ideia você ter vindo para esse culto hoje, mas o Senhor está te dando uma revelação, amém? E a palavra de Deus diz que quanto mais nos é dado, mais é o quê? Então nenhum de vós é tomado por inocente com relação a esse assunto. Omissão, irmão, é pecado. Se eu vejo o meu irmão sofrer e eu não faço nada, eu estou pecando contra o Senhor. Se eu vejo o meu irmão precisar de uma palavra e eu não faço nada, eu estou pecando contra o Senhor. Se eu firo com as minhas atitudes, com as minhas palavras, a mente e o coração do meu irmão, eu estou pecando contra o meu irmão e contra o Senhor. E às vezes nós nos colocamos numa posição, irmãos, de achar que o Deus é meu, o pão é meu. Não, irmãos. O Deus é nosso, o pão é nosso. Se eu firo meu irmão, eu estou ferindo o Senhor. E essa revelação precisa entrar no seu coração. Essa prática precisa ser necessária todos os dias na sua vida. A salvação que recebeu, você precisa entregar. O amor que você recebeu, você precisa entregar. A libertação que você recebeu, você precisa conduzir outras pessoas a ser libertos também. O amor que você recebeu precisa ser manifesto através da sua vida. Então é alcançar, é cuidar e é ensinar. Repita comigo: eu preciso alcançar, eu preciso cuidar, eu preciso ensinar, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso ensinar. Se você abriu sua boca e repetiu, 2 problemas você arrumou para você hoje. 1 foi ter vindo aqui hoje e ouvir essa palavra. 2, vai ter que caminhar. E nós estamos vivendo isso nesse mês. Investindo em pessoas, orando por pessoas, chamando a existência no mundo espiritual a salvação de homens, de mulheres, dos nossos irmãos, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos maridos, dos nossos filhos, chamando a existência no mundo espiritual. Mas também você vai ter uma missão de abrir a sua boca e falar de Jesus para eles, de convidá-los a viver isso que você tem vivido hoje. De na próxima semana, sei lá, quinta, sexta, sábado, independente do dia da sua célula, você levar eles na célula da amizade e fazer com que eles compartilhem junto com você desse amor. Essa é a sua missão essa semana. E essa prática precisa ser todos os dias. É cuidar, alcançar, cuidar e ensinar. Esse é o fruto do discipulado. Somente assim nós vamos chegar a Cristo. Somente assim nós vamos ajudar as pessoas a permanecer. Somente assim nós vamos fazer pelo outro aquilo que um dia alguém fez por nós. Você não foi chamado apenas para receber, irmãos. Você foi chamado para frutificar. Quem foi consolidado no caminho precisa consolidar outros. Quem foi amado precisa amar outros.
Eu quero que você feche seus olhos aí e lembre dessa pessoa que investiu na sua vida um dia, que falou de Jesus. Comece a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa, que foi por conta dessa pessoa que você está aqui hoje. Comece a orar aí por ela. Não olhe para mim não, meu irmão. Olhe para Jesus agora. Feche seus olhos aí. Comece a orar pela pessoa que te apresentou Jesus. Independente da falha que ele teve com você lá no passado, ele falou de Jesus para você. Ele te apresentou o Evangelho de Cristo. Independente do erro. Não, irmãos, nós não vamos pensar nisso aqui agora. Nós vamos pensar no dia que ele te recebeu e falou de Jesus para você. Lembrou? Orou, agradeceu ao Senhor pela vida dessa pessoa. Se precisar perdoar, já libera perdão aí, viu? Para essa pessoa. Peça que Jesus visite. Se ele tiver desviado, peça que Jesus traga ele de volta. Que agora use você para alcançar ele. Oh, Jesus. Aí agora, irmãos, você vai lembrar da pessoa que o Senhor tem confiado a você, para amar, para cuidar, para ensinar, para consolidar. Ei, essa pessoa difícil aí que você acha que só Jesus dá conta dessa pessoa. Ei, irmão, nós falamos assim, meu Deus, para fulano só Jesus. É Jesus mesmo que vai fazer. Mas vai fazer através de você. Vai fazer através da sua vida, através do seu sim. Através da boca que você vai abrir, Jesus vai encher de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. É Jesus que vai fazer. Comece a pensar aí nessa pessoa. Dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo.
Quem está ouvindo o Senhor lhe chamando nesse momento para ser agente de transformação na vida de outra pessoa, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Não importa, irmão, se você acha que não sabe falar, se você acha que não sabe se comportar, saia do seu lugar. Se você pensou em uma pessoa em que o Senhor confiou a você, saia do seu lugar. Jesus, Ele não só te chamou apenas para conhecer a sua palavra, mas te chamou para compartilhar aquilo que Ele tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem transformado em você. Eu espero que você que ficou no seu lugar já esteja vivendo essa palavra, por isso que você não vê aqui na frente. Mas é uma noite de assumirmos uma responsabilidade, irmãos. Sair desse lugar de conforto, de egoísmo, e começarmos de fato a ser luz nessa terra, a de fato ser sal nessa terra, realmente transformando vidas através do poder de Deus. Nós não precisamos esperar um grande movimento. Nós que precisamos nos movimentar nesse tempo. Nós precisamos amar ao Senhor e amar o outro como a nós mesmos. Nós precisamos caminhar em obediência a Deus, para que a nossa obediência gere fruto na vida de outras pessoas. Nós precisamos nos posicionar. Existe uma responsabilidade. Nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar, mas nós somos responsáveis em manter essa chama acesa na nossa vida e na vida do meu irmão. Porque se eu estou quente, o meu irmão está frio, nós estamos mornos e morno, Deus vomita. Eu preciso queimar e o meu irmão precisa queimar. Eu preciso andar e o meu irmão precisa andar. Eu preciso amar e preciso amar o meu irmão, para que ele caminhe, se consolide, se firme. O que está faltando hoje, irmãos, é convicção no nosso coração daquilo que carregamos, da presença que carregamos. E precisamos estar convictos de quem nós somos em Deus. Precisamos caminhar, irmãos, em obediência. Obediência a Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Na nação do nosso trabalho, na nação da nossa faculdade, na nação da nossa vizinhança, na nação dos nossos amigos, dos nossos parentes. O Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós já estamos no mês de agosto, findando o mês de agosto. E
Em breve entraremos em setembro, não é isso? Mês 9. Eu quero te fazer uma pergunta. A todos que estão aqui essa noite. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Eu quero que você pense, e você que está aí no seu lugar. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Essa é uma noite de reflexão e de entendimento. Sabe por quê? Nós estamos pregando durante esse mês todo de agosto, que é um mês de quê? De restauração. E Jesus, Ele quer te restaurar aqui. É porque nós pensamos que o chamado para a grande comissão são para os líderes, são para o seu pastor que está aqui ministrando a palavra, a sua pastora. Presta bastante atenção, não fica disperso não, amém? Mas deixa eu te falar. Jesus, Ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ao quê? Vocês não sabem não? Ensinando a observar. E a observar o quê? A tudo aquilo que Jesus tinha dito e falado. Se Jesus ele está falando isso, irmãos, é porque existem pessoas que precisam observar o que Jesus falou. E Jesus ele vai usar é você. Quem é o teu próximo mais próximo? Às vezes nós pensamos que o próximo é aquela pessoa que está lá do outro lado do estado, da cidade, em outro país. Eu tenho que buscar o meu próximo. Às vezes teu próximo é a pessoa que está dentro da tua casa, que tu tem a oportunidade todos os dias de falar de Jesus e não fala. Da pessoa que está sentado lá no teu trabalho, tu fala de todos os assuntos. Você fala de futebol, você fala de política, você fala de comida, você fala de tanta coisa. Fala das contas que você tem para pagar. Fala das frustrações que você tem dentro da sua casa, do seu casamento. Fala da vida dos outros. Só não fala daquilo que é mais importante. Jesus. Quantos aqui tem uma pessoa a ser alcançada dentro da sua casa? E eu quero que você pense aí nessa pessoa agora. E feche sua mão. E se você de fato, irmãos, quer viver, deixa eu te falar uma coisa. Fica com a tua mão fechada aí, porque isso é algo profético. Porque os nossos olhos vão contemplar o avivamento através de salvação no mês de setembro aqui nessa igreja. E você vai lembrar do que eu estou falando aqui essa noite. Onde estão os evangelistas aqui nessa igreja? Onde estão os evangelistas aqui nessa igreja? E eu falei pela manhã que o evangelista é profeta, irmãos. Porque o evangelista, ele tem a liberdade para falar, assim diz o Senhor. O evangelista é aquele que carrega a palavra de conhecimento, porque ele vem com a palavra de conhecimento. O evangelista é aquele que manuseia bem a palavra, porque ele precisa ter a palavra. O evangelista é aquele que entende o que é pastorear, porque ele vai aconselhar e vai ouvir. Deixa eu perguntar mais uma vez, onde estão os evangelistas aqui? Então eu estou diante de pessoas que têm a evidência dos 5 ministérios, porque o evangelista também, ele tem um ministério apostólico. Porque ele está enviando pessoas e não é para uma cidade, não é para um estado, ele está enviando pessoas diretamente para o céu. Você precisa entender isso, irmãos. Que o evangelista, ele tem a evidência dos 5 ministérios. E o Senhor, ele quer ativar isso sobre a sua vida aqui. Ele quer que você tenha essa compreensão. E para você parar de olhar o grau de dificuldade das pessoas que estão à sua volta. Porque você olha e fala, é difícil, ô coração duro, ô homem da cabeça dura. Ei, não existe coração de pedra que ele não possa quebrar.
Não existe coração tão duro que não possa se tornar maleável. Um coração de carne, contrito e quebrantado ao doce Espírito Santo de Deus. Olha aqui para mim, Igreja Evangélica Nova Aliança. O Senhor está restaurando não só a nossa igreja, mas a igreja em todo o Brasil e no mundo. Porque vocês precisam observar que os campos estão fartos. Sabe por quê? Porque vai vir uma grande colheita aí. E olha aqui para mim. Tá vendo isso aqui? As pessoas não são descartáveis. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: a pessoa que você está pensando aí não é descartável. Às vezes nós olhamos e queremos absorver o máximo e depois descartamos as pessoas. Não, ninguém aqui é descartável. Sabe por quê? Porque Ananias falou: mas Senhor, Paulo, tu tens certeza? Esse cama... Mas é Paulo. É a mesma coisa. Ele tinha dupla cidadania, tinha 2 nomes. Entende? Ele fala: mas Senhor. Ele falou: Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo essa pessoa que tu tá achando aí que é descartável? Ele não é descartável não. Ele é vaso de honra. Às vezes você pode olhar como algo descartável, mas o Senhor está olhando como um verdadeiro vaso de honra. E muito vai ser usado. Olha, aonde habitou o pecado, vai superabundar o poder, a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, o cuidado, o ensino. E sabe, irmãos, se você tem entendido isso, e só se você realmente tem fé com essa pessoa que está aí na tua mão, eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque o evangelista é aquele que se prontifica aí, a sair do seu lugar, a sair da sua zona de conforto. Ei, balança a pessoa que está ao teu lado e diz assim: está confortável demais já, Jesus quer te tirar do conforto. Está confortável demais já descansou demais. Jesus quer movimentar você. E você precisa entender que o vento de Deus está soprando. O vento de Deus está soprando e é Ele que vai te levar. E sabe como é que é isso? É levantar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E o vento de Deus está soprando. Eita, cortou. O vento de Deus está soprando. E às vezes você não imagina. Vai lá, meu filho, vai visitar fulano, porque eu vou tirar ele das mãos de Satanás. Vai lá, meu filho, liga para ele agora, porque eu já estou trabalhando no coração dele, e os teus olhos vão contemplar ele caminhando aqui junto contigo. Nós vamos viver, irmãos, o avivamento do Senhor. E deixa eu perguntar mais uma vez: onde estão os evangelistas aqui? Se você tem consciência que você é evangelista, você é profeta. Você carrega a palavra de conhecimento. Você precisa manusear bem a palavra. Você vai sim pastorear, ouvir, aconselhar, dar a direção necessária. E com certeza você é uma ferramenta de envio de pessoas à eternidade. Amém? Eu quero declarar no nome de Jesus: possa ser a terra mais seca, você possa olhar como terra seca. Eu quero declarar no nome de Jesus que vai começar a brotar a vida de Deus aí nesse lugar. Vai começar a brotar. E pastor, como vai ser, pastor? Irmão, eu estava conversando com a minha esposa, falando: pô, tu já imaginou se cada um traz uma pessoa mesmo? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer nessa igreja, irmão? Eu falei: eu não sei, eu só sei que Deus está soprando, irmãos. E para onde Ele mandar a gente vai. Para onde Ele mandar a gente falar, a gente vai falar.